É difícil, mas tentaremos. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, senhoras vereadoras e senhores vereadores, senhores Presidentes das Juntas de Freguesia de Campo de Ourique e de Estrela, senhoras e senhores autarcas e dirigentes da Câmara Municipal de Lisboa, senhor Presidente do Agrupamento de Escolas, Pedro Nunes, excelentíssimo público presente, minhas senhoras e meus senhores. Aproveitando o facto de estarmos aqui hoje a olhar para as freguesias da Misericórdia, Estrela e Campo de Ourique, começo por abordar um tema que envolve crianças e jovens da cidade, mas sobretudo destas três freguesias. Como de certo saberão, pelo menos nós, presidentes de junta, sabemos, o ALPA, núcleo de ex-alunos do Liceu Passos Manuel, faz um trabalho extraordinário na promoção do desporto ao nível da formação em handebol, nomeadamente de handebol feminino. Aliás, foi o primeiro clube em Lisboa a apostar no handebol feminino há já 50 anos e conta com vários títulos e prémios. Mas o ALPA está a passar por muitas dificuldades e a sua continuidade está em risco se não agirmos já. Há mais de 2 anos que a Câmara Municipal de Lisboa reduziu o apoio a este importante clube, deixando de lhes atribuir o valor que recebiam para o aluguer de instalações desportivas onde os atletas treinam, colocando em risco a prática desportiva de mais de 100 de praticantes. Vamos entrar já no 3º ano letivo em que o ALPA não está a receber este importante apoio para fazer face às despesas que tem com o aluguer de espaços. Senhor Presidente, Senhor Vereador Ângelo Pereira, peço que, por favor, não deixem morrer este clube da cidade de Lisboa, que conta com mais de 6 décadas. As juntas apoiam o ALPA, mas sozinhas não conseguem resolver tudo. A freguesia da Misericórdia é um território complexo que exige o empenho, a determinação, o esforço e trabalho permanentes e concertados de todas as entidades e uma visão estratégica assente em políticas públicas que devem ser implementadas para dar resposta às necessidades das pessoas. Foi com esse objetivo que na última reunião descentralizada apresentei projetos e soluções para alguns dos problemas que a freguesia tem. Todos sabemos que desde o início deste ano, com o início das obras, os utentes da Unidade de Saúde Familiar da Ribeira Nova são obrigados a dirigir-se à Tapada da Ajuda. Uma decisão que prejudicou particularmente os utentes mais idosos e com mobilidade reduzida e condicionou os tratamentos ao domicílio. Embora discordando desta decisão, a Junta de Freguesia da Misericórdia procurou ser parte da solução. Colocou à disposição da Unidade de Saúde Familiar um espaço para guardar os materiais necessários para os cuidados ao domicílio, bem como disponibilizou transporte com o serviço porta a porta para que a população mantenha o acesso aos cuidados de saúde. A Junta apresentou como proposta o alargamento deste serviço, adquirindo uma nova viatura e reforçando a equipa de motoristas mediante a celebração de um contrato de delegação de competências entre a Câmara e a Junta. Proposta essa que foi acolhida de imediato pela Câmara Municipal de Lisboa, pelo menos pelos presentes na reunião, como uma boa solução para mitigar o problema. A Junta fez a sua parte e o serviço à população está a ser feito há 9 meses. Mas a Junta está a assumir exclusivamente a totalidade desses custos e continuará a fazê-lo, mesmo com esforço. Porém, e dado que estamos a preparar o orçamento da Junta para 2025, tal como a Câmara também está a preparar o seu orçamento, precisamos de saber com o que contamos e por isso eu questiono se a Câmara ainda está disponível para este contrato de delegação de competências ou se a Junta tem que continuar a assumir a totalidade dos custos de deslocação da população. Também na última reunião descentralizada voltei a propor à Câmara a criação de um polo educativo e cultural no Palácio Pombal, não só utilizando a parte do edifício que é propriedade da Câmara, como o edifício da antiga Escola Superior de Dança, que está à venda. Volto a referir que a Câmara não deveria deixar escapar esta excelente oportunidade para exercer o direito de preferência e adquirir este edifício. No passado mês de julho, solidária com o problema dos Artistas Unidos
enviei um ofício à Câmara a propor que uma parte do palácio, que é propriedade da Câmara Municipal, fosse entregue à Companhia Teatro, de forma a permitir a continuidade do seu trabalho cultural. Uma proposta que muito agradou aos Artistas Unidos. Como não obtive ainda resposta ao ofício, pergunto o que a Câmara tem previsto para o edifício do Palácio Pombal. Sabemos que a Câmara Municipal prevê um espaço novo para os Artistas Unidos nos antigos edifícios do Jornal A Capital, no Bairro Alto. Não nos opomos. Porém, o Quarteirão da Capital tem desde 2020 um projeto aprovado para a construção de 45 fogos para renda acessível, que inclui um museu dos jornais para ajudar a preservar a memória deste bairro histórico e uma sala polivalente, que suponho ser essa que pretendem ceder aos Artistas Unidos. Contudo, este projeto tarda em avançar e nem os Artistas Unidos veem o seu problema resolvido, nem aumenta a oferta habitacional para o Bairro Alto. Por isso pergunto, quando está previsto serem iniciadas as obras de reabilitação destes edifícios? Falando do Bairro Alto, relembro, mais uma vez, já aqui foi falado, mas eu reforço, a importância da implementação do projeto de reabilitação profunda previsto desde 2021. É urgente reabilitar o Bairro Alto. Foi aqui dito pelo Sr. Vereador Ângelo Pereira que vai haver uma reunião no próximo dia 30 para a apresentação do plano, ou do novo plano, das alterações ao plano. A pergunta que eu faço é se desta vez a Junta de Freguesia vai ser convidada para estar na reunião, dado que nas últimas reuniões que existiram sobre este projeto a Junta não recebeu qualquer convite. Há fato que naturalmente nos deixa, enfim, nos deixa um pouco desiludidos, porque a Junta participou ativamente na elaboração do projeto que foi aprovado pela Câmara em 2021. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, continuamos a receber pedidos de ajuda de fregueses que recebem cartas de despejo dos novos senhorios ou propostas exorbitantes de aumento de renda sem se preocuparem com o impacto familiar e social. Continuamos a assistir aos despejos cruéis e desumanos. Não fosse o problema já em si crítico, o Governo ainda reverteu o programa Mais Habitação e abriu novamente as portas ao alojamento local. Felizmente, em Lisboa, ainda está em vigor o regulamento aprovado em 2019, que proíbe a abertura de novos alojamentos locais na freguesia da Misericórdia. Senão, seria ainda mais devastador, acreditem. São as pessoas que fazem os bairros e a nossa cidade. Recordo, para que ninguém tenha dúvidas, que o crescimento do alojamento local, associado ao know-how, conhecido como a Lei Cristas, foi o maior impulsionador da expulsão da população da freguesia. Pelos dados dos censos de 2021, a freguesia da Misericórdia perdeu mais de 3.000 habitantes, famílias inteiras que aqui viveram quase toda a vida e foram forçadas a sair. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, uma cidade de futuro e com futuro tem de ser uma cidade segura, tranquila e onde as pessoas tenham qualidade de vida. Pensando nisso, o anterior Governo desenvolveu a Estratégia de Segurança Urbana que entrou em vigor em outubro passado. Aliás, a Junta de Freguesia esteve presente nas conferências de Coimbra, o Sr. Vereador Ângelo Pereira também esteve lá, tivemos o prazer de nos cruzar. A Câmara participou também na apresentação da referida estratégia aos municípios da área metropolitana de Lisboa e, sabendo que a implementação carece de alteração legislativa, que não foi efetuada devido à queda do Governo um mês depois, em novembro, nomeadamente referente à proibição do licenciamento zero para estabelecimentos de bebidas e diversão noturna. Portanto, foi um contributo que Lisboa deu na altura e que foi incluído na Estratégia de Segurança Urbana, o licenciamento zero ser revisto para estabelecimentos de diversão noturna, algo que nós vinhamos a reclamar há muito. Por esse mesmo motivo, eu questiono, a Câmara já reuniu com o novo Ministério da Administração Interna sobre a urgência da implementação desta estratégia? Que medidas já foram tomadas? É muito importante não deixarmos cair esta estratégia e insistirmos junto do novo Governo, porque foi um trabalho conjunto e longo de muitos autarcas da cidade de Lisboa.
fazer cumprir os regulamentos existentes em relação aos estabelecimentos de diversão noturna, aumentar a fiscalização em relação às lojas de conveniência e à venda ambulante, bem como a instalação das tão desejadas câmaras de videovigilância no Caixo Estreia e na Bica, são também medidas extremamente importantes para assegurar a segurança e o bem-estar de todos. Sim, de todos, moradores, comerciantes e visitantes. Recordo que em 2021 o Ministério da Administração Interna e a Câmara aprovaram a instalação de 216 câmaras em várias zonas da cidade. No entanto, até agora só foram instaladas as 7 previstas para a zona do Mirador de Santa Catarina em fevereiro de 2022. Estamos em 2024, a aproximar-nos do fim do ano e a instalação das restantes 209 continua sem ver a luz do dia. Para quando está prevista a instalação das câmaras destinadas para a freguesia da Misericórdia? A iluminação pública cada vez mais deficitária, com ruas às escuras, aumenta o sentimento de insegurança e torna-as mais atrativas para comportamentos violentos e de risco. Os moradores e comerciantes estão desesperados. Todos os dias recebo queixas e relatos de desacatos, assaltos e agressões, imagens como as que a Associação Aqui Mora Gente vos fez chegar e que eu também recebi, são testemunhos que não podemos ignorar. Na passada sexta-feira, reuni com a senhora vereadora Joana Almeida, como já aqui foi dito, para falar sobre a problemática do licenciamento de estabelecimentos dentro do plano de urbanização do núcleo histórico do Bairro Alto e da Bica. Aproveito para dizer que a Junta de Freguesia, como foi dito na reunião que tivemos, mas eu volto aqui a dizer, sempre deu parecer negativo às mudanças de uso dos estabelecimentos aqui referidos, como é o caso do Amaru. Realmente a situação mais gritante de dentro de todas as outras que já por si só são gritantes. E, portanto, o que eu espero é que a Câmara acompanhe sempre a Junta nestes pareceres negativos que damos. Aproveito também para agradecer a disponibilidade para trabalhar em conjunto na resolução de alguns problemas e reforço a disponibilidade da Junta no que diz respeito em particular às providências cautelares, das quais não podemos de facto ficar reféns e por isso a Junta está disponível para mesmo com providências cautelares, desde que tenha a ajuda da Polícia Municipal, naturalmente, poder atuar sobre os prevaricadores, aqueles que claramente gozam com todos nós. Desculpem o termo já aqui foi referido, mas não há outra palavra para dizer a forma como alguns estabelecimentos gozam literalmente com todos nós. E, portanto, eu espero que este trabalho resulte numa maior penalização para os estabelecimentos que operam à margem da legislação. Mas isto não chega. A poluição sonora, o ruído excessivo, os desacatos e o excesso de álcool ou de estupefacientes são uma realidade diária na freguesia. Queixo-me incessantemente, envio inúmeros ofícios para o Sr. Presidente com propostas de solução ou de mitigação, respondo às consultas públicas sobre o assunto e nada. Muito sinceramente, vejo muito pouca vontade nesta Câmara em reverter este parque de diversões em que a freguesia da Misericórdia se vai transformando. Há pouco foi aqui dito pela Câmara que a Câmara fazia centenas de ações de fiscalização na freguesia da Misericórdia. Foi aqui questionado quantos estabelecimentos tinham encerrado no decorrer destas fiscalizações, não houve resposta. Mais tarde, a senhora vereadora Joana Almeida disse que tinham sido encerrados 10 estabelecimentos na freguesia da Misericórdia. Nós não sabemos que estabelecimentos são esses, eu não tenho conhecimento de nenhum estabelecimento que tenha fechado. É importante a Junta de Freguesia saber, e para saber se fecharam efetivamente, porque uma prática que existe, muito comum, é os estabelecimentos, eles mudam de gerência, portanto é dada uma ordem para o estabelecimento fechar, ou ele tem dívidas às finanças, enfim, tem N problemas, muda de gerência, muda de nome, mas o resto é tudo igual, portanto só muda mesmo o nome, e isto acontece muito, e portanto eu sinceramente, e eu já perguntei a vários moradores, comerciantes, aos serviços da Junta, se tinham conhecimento de algum estabelecimento que tivesse fechado, porque eu fiquei um bocadinho estupefacta com aquilo que disse. Eu não tenho conhecimento de nenhum estabelecimento que tenha fechado. O que pode ter acontecido foi dada a ordem para fechar um estabelecimento, aquele estabelecimento
fechou o tempo suficiente para mudar de nome e está lá a funcionar com outro nome. E, portanto, era importante que nós tivéssemos conhecimento dessas situações para podermos agir, até porque normalmente os gerentes responsáveis não mudam e a Junta de Freguesia, como trabalha diretamente com eles, com relativa facilidade tem conhecimento dessas situações e, portanto, é preciso mesmo aqui um esforço conjunto e musculado para resolver este problema da parte da Junta toda, e coragem é algo que não nos falta, como certamente saberão. Voltando à consulta pública, em março respondemos às 3 consultas públicas sobre a alteração ao regulamento de horários e mais outras 2 propostas. Apresentámos um documento de resposta à proposta, um documento elaborado após longo debate entre as associações e moradores da freguesia e comerciantes. 6 meses passaram e nada sabemos, a resposta é 0. Portanto, desculpem o termo, mas é uma mão cheia de nada. Nem o novo regulamento com as novas medidas anunciadas com poupa e circunstância avança, nem se cumpre o regulamento que está em vigor. Há a crescer ao fato de, nessa mesma altura, a Câmara ter colocado também em discussão pública algo que tenho vindo a solicitar reiteradamente desde abril de 2022 e que, pelo regulamento em vigor, a sua implementação não carece de qualquer consulta pública, mas simplesmente de um despacho do Presidente de Câmara ou do vereador. Questiono para quando a proibição de venda de álcool para fora dos estabelecimentos após a 1 hora, como está no artigo 6º do regulamento em vigor. A Junta pediu, foi feita a proposta, colocada em discussão pública, agora volta à Câmara, depois vai para a Assembleia Municipal de Lisboa e, entretanto, os anos passam e os moradores envelhecem e adoecem. Não podemos tratar as pessoas assim. Para que fique claro, e como na proposta que a Câmara colocou em discussão pública é referido, e bem ter sido a pedido da Junta de Freguesia, esclareço que os vários pedidos que a Junta fez foi para a implementação imediata em toda a freguesia. Não apenas para uma parte, como foi apresentado na proposta. Quem pensou naquela proposta e naquela noção, naquela solução, não tem de facto muita noção da realidade diária que todos vivemos na Misericórdia. E não é porque o vereador com essa pasta alterou que o trabalho tenha de ficar parado ou ande demasiado devagar. Terá esta Câmara deliberadamente criado a confusão ao anunciar uma alteração ao regulamento existente como se de um novo se tratasse, colocando-o em discussão pública quando na realidade não quer implementar nenhum nem outro? Quantos problemas poderiam ser solucionados com um simples despacho? Eu já nem falo na descabida proposta em discussão para a Rua de São Paulo, que iria permitir que estabelecimentos ilegais continuassem a funcionar. Não fosse a situação já tão grave e a Câmara ainda se propõe agravá-la. Em janeiro deste ano foi aqui assumido que não iria ser encerrada nenhuma rua da freguesia sem o aval da Junta de Freguesia. Pois bem, nem um mês se passou dessa reunião e, contra a vontade da Junta de Freguesia, a Câmara fechou um troço da Rua da Atalaia. Precisamente a rua e o troço sobre o qual incidem mais queixas da freguesia. Ora, para este Executivo da Câmara, a solução encontrada para o problema passa por estimular a ocupação massiva e muitas vezes selvática daquele espaço público no período noturno, criando condições para que a lei seja sucessivamente desrespeitada e a qualidade de vida dos moradores menosprezada. A Rua da Atalaia já se encontra numa zona condicionada ao trânsito automóvel. Há uma rua onde apenas moradores e táxis podem circular. Por isso, o que a Câmara fez foi fechar a rua aos moradores que regressam do trabalho e se vêem impossibilitados de ir para casa, ou aos moradores que por algum problema de saúde tiveram que se dirigir ao hospital e o táxi não os deixa, a polícia não deixa o táxi entrar em casa. E, portanto, é isto que acontece todas as sextas e todos os sábados, entre as 10 da noite e as 4 da manhã. E estão aqui vários moradores, por acaso presentes na sala, que já tiveram que vir com um familiar idoso do hospital à noite e não conseguiram entrar, porque a Polícia Municipal está a cumprir as ordens que recebeu. E, portanto, eu bem sei que os agentes apenas cumprem ordens, mas choca-me a Câmara afirmar
vê-se em conta que os efetivos são insuficientes para fiscalizar os estabelecimentos, mas existem efetivos para guardar sinais ou baias de vedação na Rua da Atalaia, horas a fio, onde assistem impavidamente a todas as irregularidades. Todas as sextas e sábados está uma média de 7 polícias municipais exclusivamente a guardar a Rua da Atalaia. Ora, esses agentes deveriam estar a fiscalizar os estabelecimentos do resto do bairro Alto e do resto da freguesia e não a guardar os visitantes e os utilizadores que se embriagam, enfim, para garantir que não sejam atropelados, como já aqui foi dito também. E sim, a Câmara enviou para a Junta um pedido de prolongamento do fecho da Rua Nova do Carvalho, conhecida como Rua Cor-de-Rosa. A Junta deu um parecer negativo, a Câmara acatou esse parecer negativo da Junta de Freguesia, portanto, para já é um não problema, a rua não vai, aquele troço de rua não vai ser fechado, mas naturalmente estaremos atentos. Senhor Presidente, senhores vereadores, bem sei que a nossa freguesia é pequena e que infelizmente tem poucos eleitores, mas tem muitos moradores que estimam Lisboa, que amam o seu bairro, que ali nasceram e cresceram. Será que estas pessoas não importam, não têm direitos? O impacto do turismo também se traduz em problemas de higiene urbana. Já sabemos que por onde passam multidões e onde existem estabelecimentos de diversão noturna e restauração, existe mais produção de lixo. Por isso, aguardo com expectativa que, com o aumento da taxa turística, chegue também o aumento da verba para a nossa Junta. Está a tornar-se incomportável conseguir ter a freguesia limpa. Não bastava estarmos todos conscientes da necessidade de um aumento da recolha de lixo nesta freguesia, nomeadamente ao domingo. Também sublinho que a recolha do domingo já existe numa grande parte da freguesia, há muitos anos, nomeadamente no bairro Alto, Castreia e parte de Santa Catarina. É importante que essa recolha seja alargada ao resto da freguesia e a outras zonas da cidade também. Estamos a assistir constantemente a uma nova realidade. Este verão presenciei algo que nunca tinha presenciado nestes meus quase 11 anos de mandato, que foi o aumento de lixo em espaços como a Praça das Flores. Esta bela praça é um dos poucos locais idílicos onde se respira silêncio e onde, nos últimos meses, tenho tido queixas de ruído e um aumento exponencial de lixo por toda a praça. Há embalagens de takeaway espalhadas por todo o jardim. Nunca pensei solicitar à Câmara papeleiras de maior capacidade para esta praça, mas tive de o fazer e agradeço aos serviços de higiene urbana da Câmara a rápida intervenção. Aguardo agora que também sejam céleres no pedido para a Praça Dom Luís, junto ao novo Parque Infantil Inclusivo, que inaugurámos há 2 meses e que já está a sofrer do mesmo problema. Ser autárquica de proximidade é isto, criar e sugerir soluções perante as adversidades e defender a população e os seus direitos. Aproveito para apelar ao arranjo de muitas das bocas de incêndio que estão a dificultar muito o nosso trabalho. Temos pedido à Câmara que as arranje. E a resposta que temos é que não é prioritário, pois quando há incêndios, os bombeiros trazem autotanques, não precisando das bocas de incêndio. Até pode ser verdade, quando o autotanque consegue passar, mas precisamos também de ter todas as bocas operacionais para garantir a lavagem, pois não é eficaz acrescentarmos metros e metros de mangueiras e a lavagem mecânica não chegar a todo lado. Portanto, é um problema urgente e que os seus serviços não estão a responder, que é arranjar as bocas de incêndio, porque além de constituir um perigo, estou a terminar, Sr. Presidente, além de constituir um perigo de incêndio, de facto dificulta muito a lavagem, porque nós precisamos dos marcos de água e das bocas de incêndio para acorrer às lavagens, e muita da lavagem não pode ser feita só com lavadora mecânica, como o Sr. Vereador sabe, nós temos ruas estreitas, temos escadas e, portanto, em muitos sítios tem mesmo que ser a lavagem manual a ser feita. Os problemas da mobilidade são também uma realidade na freguesia, a falta de estacionamento exclusivo e a quantidade de obras que estão em curso nesta zona agravaram a situação dos moradores. Só na zona de São Paulo foram recentemente suprimidos mais de 30 lugares exclusivos de residentes. Bem sabemos que algumas obras são importantes, porém os moradores não podem continuar a ser os maiores prejudicados.
Também os tuk-tuk e os estacionamentos abusivos agravaram a situação. Neste verão, brotaram tuk-tuks por toda a freguesia, em locais onde normalmente não estavam autorizados, como no Largo Camões, onde estão abusivamente estacionados. Por isso eu vi com agrado a notícia da proposta do novo regulamento, contudo não gostei assim tanto de ver a satisfação dos operadores com a reunião que tiveram com a Câmara. Será que este regulamento vai proteger os residentes ou vai favorecer os operadores? Aguardo a apresentação e a colocação em consulta pública na expectativa de que seja garantida a proteção da boa mobilidade dos residentes. Bom, tenho que dizer ao Sr. Presidente, lamentavelmente, que o acordo que assinou com as empresas de trotinetes não está a resultar. Continua a haver trotinetes espalhadas por todo lado, nos passeios que já são estreitos e espalhados. Pergunto a quem compete fiscalizar o acordo da Câmara com os operadores, com as operadoras, quantas multas já foram passadas aos utilizadores que abandonam as trotinetes em locais não autorizados. Todos fizermos o que nos compete, a mobilidade da Misericórdia na cidade irá melhorar muito. Estou mesmo a terminar. Como é do conhecimento de todos, a circulação na rua de São Pedro de Alcântara é um perigo para a segurança pedonal, não só pelo fato de ser demasiado estreita e ter passeios muito reduzidos, mas o piso e constantes abatimentos pioram a situação. A solução apresentada no projeto Zero iria melhorar não só as acessibilidades pedonais, como ainda organizaria melhor a fruição do trânsito naquela artéria. E uma coisa temos certa, temos a certeza, é urgente efetuar uma intervenção naquele pequeno troço. Pergunto para quando está prevista esta intervenção. Por fim, aproveito para alertar para o estado degradante em que se encontra o piso rodoviário em toda a freguesia e que não confere segurança nem para automóveis, nem para peões. Meus senhores e minhas senhoras, continuo a acreditar que só trabalhando juntos e em parceria conseguiremos superar as adversidades, dar resposta às exigências e criar condições para garantir as melhores condições de vida dos moradores e para receber melhor os visitantes da Misericórdia. Obrigado, Sra. Presidente da